Existe um lugar no Marrocos onde o tempo parece ter parado há séculos. Ali, um dos ofícios mais antigos do país ainda é feito exatamente como era antigamente. E hoje vamos conhecer Tétouan, uma pequena cidade no norte de Marrocos que ainda conserva tradições e a cultura ao longo do tempo. Apesar dessa aparente confusão que tem aqui assim de pessoas e comércio local e tal, o mercado ele é bem estruturado e bem organizado, né? Por seções até. Então vai encontrar ruas com seções só de ferramentas, com seções só de comidas, peixes. Aqui é até engraçado também, porque aqui a gente encontra de tudo, até geladeira, a gente viu uns vasos sanitários ali para trás também. Então eu não sei assim, na cidade de vocês, às vezes tem aquela feira que vende de tudo, né? Na minha cidade tinha aquela feira da Marreta, onde você ia e encontrava de tudo, até coisa roubada também tinha lá no meio, né? Mas não sei, na cidade de vocês tem isso também? Deixa aí nos comentários pra gente saber. Diferente de Marrakech ou Fez, Tétouan nunca virou vitrine para turistas. A maioria de quem visita o Marrocos passa direto para Chefchaouen ou Tanger. E algo que chama atenção aqui é que, diferente de Chefchaouen, todas as pinturas e as casas são de verde e branco. Igual a gente está vendo aqui, as portas em verde e as estruturas também. Essa parte que nós estamos passando agora aqui é só marcenaria. Igual a gente falou, as ruas são separadas por ofícios, né? Poucas medinas em Marrocos conservam tão bem a sua autenticidade quanto esta. Não é por acaso, a Unesco classificou-a como Patrimônio Mundial em 1997. A gente está vendo aqui que está bem mesmo no natural as coisas. Isso aqui é toda a muralha que cerca então a Medina. São cerca de 5 quilômetros de muralha e ali dentro está todo esse complexo de ruas, vielas. Então aqui, se você quiser ter uma experiência autêntica mesmo de visitar uma Medina marroquina, esse lugar é o point. E a gente até conseguiu, mesmo não falando árabe, nem francês, que foi a língua que eles tentaram, conseguimos comprar tâmaras e umas ameixas. Eles mostram, às vezes, o número na calculadora e dá pra gente ver qual o valor que seria para pagar. Bom, então a gente vai sair aqui agora da Medina e a gente vai para um outro ponto bem interessante aqui de Tétouan. Um dos raros locais em Marrocos onde ainda sobrevive um dos ofícios mais antigos do país. E aqui então a gente está chegando num dos costumes. Geralmente o pessoal vai para Fez, em Marrocos também, né, para visitar um desses costumes aqui. Só que aqui é mesmo bem natural e crua a forma de ser as coisas. Felizmente a gente não está sentindo cheiro de nada agora. Não tem nada pronto aqui, né? Não tem nada em curtição. E o curtume nada é mais do que os tanques onde eles tratam ali a pele do animal, que se não tivesse esse tratamento, em poucos momentos, em poucos dias, ela já estragaria e entraria em decomposição. O processo usa uma mistura nada convencional, com agentes naturais ricos em amônia, incluindo fezes de pombo. Aqui também vocês vão encontrar o próprio couro para comprar com um valor mais acessível do que se fosse em Fez. Nessa parte a gente já vê algum dos couros já em processo de seca, né? Ou tirar ali um pouco do excesso de água. Aqui então a gente tem a vista mais de cima um pouco aqui do curtume, né? O pessoal ali trabalhando. E aqui então, nessa muralha, nós estamos de frente para outro ponto aqui da cidade, que é o cemitério. Considerado um dos espaços históricos mais emblemáticos de Tétouan, este cemitério preserva há mais de 500 anos a memória dos fundadores da cidade. Agora a gente está numa parte muito interessante, a gente vê muitas mulheres porque tem muitas joias e roupas. E olha que lindas peças. Aqui 2.750, deve ser 275 euros, convertendo assim mais ou menos. Mas são peças lindíssimas. E os braceletes, que é o que a gente vê que muito aqui da cultura, né? As mulheres usam esses braceletes, os colares. E muitas dessas peças aqui parecem ser em ouro, porque tem ali um aspecto mesmo de ouro, né? Bem reluzente. Embora a loja fala bijuteria, mas tem alguns que falam joalheria, então fica meio confuso saber o que é. Atravessar esse portal é como cruzar uma fronteira invisível. De um lado, a Medina marroquina, com suas ruas estreitas e sua herança secular. Do outro, uma praça cuja arquitetura te transporta para a Espanha. E continuando então aqui, nós chegamos na Praça Grande, né, que chama aqui. Tem um nome estranho, não vou tentar pronunciar, mas é bem bonita essa parte. Tem essa estrutura aqui, né? E do lado de cá nós temos um ícone, que é o Palácio Real também. A fachada muito bonita.
uma das áreas mais protegidas e simbólicas de Marrocos. Agora nós estamos entrando aqui numa outra parte que já lembra bastante a Espanha. Aqui a gente já vê mais nas sacadas dos prédios, né? Olha, a influência aí um pouco dos espanhóis, que é essa sacada para fora e a cor branca, né? Que origina aí muito da parte de Andaluzia. Então, saindo dessa parte ali mais espanhola, que a gente passou agora, os edifícios, né? A gente viu muito ali patisserie. E falando em patisserie também, uma curiosidade aqui da cidade de Tetuan é que aqui eles são ótimos em patisserie, né? Então aqui a gente vai encontrar muitos, essas quitandas, esse tipo de doces mais refinados da patisserie mesmo. Inclusive na própria Medina que a gente passou, a gente filmou alguns trechos ali, o pessoal vendendo ali alguns desses doces. Olha, o interessante também é que a cidade parece que foi construída toda em cima de uma rocha ali, né? Nós vemos esse paredão de rochas ali. E é interessante porque, no geral, aqui a cidade, fora ali da Medina, ela é uma cidade normal, assim como qualquer outra, né? Eu achei bonitinho o animal de estimação da senhora ali atrás, era uma cabra amarrada. Ó, o que é muito comum aqui também, que a gente vê as pessoas fazendo, em geral elas vêm para os parques assim, né? E tiram um tempo aqui, especialmente no fim da tarde, no pôr do sol. As famílias vêm para cá, descansam ali, colocam uma esteira na grama, né? E se sentam ali e ficam ali tomando um pouquinho do sol, tirando um tempo. Viagem é uma coisa engraçada também, né? Porque cada lugar que a gente passa, a gente absorve alguma coisa da cultura do local. E a gente observa também bastante alguns dos costumes locais que as pessoas fazem também. Olha o gatinho aqui, no meio do caminho. E esse fato das pessoas pararem assim no final do dia, né? Que a gente observou bastante ali para descansar um pouco, estar em família depois de um dia de trabalho. Isso aí nos ajuda a pensar bastante também na questão da nossa rotina diária, né? Porque às vezes a gente trabalha tanto dentro de um escritório ou dentro de um espaço fechado, muitas horas, às vezes até horas extras, não tira esse tempo. Ou para estar perto da natureza, ou para estar em contato com a família, né? Curta uma viagem, aprenda bastante com a cultura do local, tenha essa interação com as pessoas, né? Visite os locais porque cada viagem realmente ela traz algo na bagagem para você levar para o resto da vida. Tetuan, uma cidade onde o tempo segue outro ritmo, onde antigos ofícios continuam vivos, ficando exatamente no meio de duas cidades que completam o percurso, Chefchaouen e Tanger, formando os 3 destinos dessa viagem pelo norte de Marrocos. Então nesse vídeo aqui nós quisemos mostrar um pouco de Tetuan, uma cidade interessantíssima, bem fora da rota dos turistas, né? Bem cru as coisas. Se você curtiu esse vídeo aqui, deixa um like, deixa nos comentários aí qual parte mais gostou. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos.